Hoje eu vou te mostrar como utilizar a memória interna do ESP32 com um sistema de arquivo para salvar dados. Antes de começar, vale os lembretes. Dúvidas e sugestões, deixe nos comentários ou nos envie um e-mail. E nós também trabalhamos com automação e controle industrial, eletrônica de potência e controle, energia eólica, data science, IoT e IoT. E os códigos Arduino e os circuitos utilizados neste vídeo são para uso didático e ficarão disponíveis para compartilhamento. Basta nos enviar um e-mail. Eu vou te ensinar a transformar parte da memória interna do ESP32 em um sistema de arquivos e utilizar como um data logger. Mas você pode utilizar a mesma ideia para salvar outros tipos de arquivo, como por exemplo configurações, arquivo para um web server, enfim, há uma possibilidade muito grande. O data logger é um registrador de dados que utiliza tipicamente uma memória local ou um servidor ou nuvem para salvar os dados para análise futura. As memórias locais podem ser do tipo RAM, EEPROM, Flash, pode ser um SD card, um pendrive, um HD, e podem ser salvos muitos tipos de dados, como por exemplo temperatura, tensão, corrente, status de equipamento, falhas, erros. Os módulos ESP32 e ESP8266 possuem uma memória externa, normalmente é uma NOR SPI Flash de 4 até 16 MB. Ela é externa ao CI, ao ESP8266 ou ao ESP32, mas ela é interna a esse encapsulamento, que fica na volta do módulo. E essa memória SPI, ela é utilizada para o sketch, para atualização do tipo OTA, configurações e dados do sistema. E parte dessa memória pode ser utilizada pelo usuário para a gravação de dados. E para facilitar essa gravação, utiliza-se um sistema de arquivos. O sistema de arquivos escolhido para utilizar neste exemplo é o LittleFS. E por que utilizar um sistema de arquivos? Para facilitar a organização das informações salvas na memória, como por exemplo gerenciamento de arquivos, recuperação de dados, edição de arquivos. E esses sistemas de arquivos LittleFS, ele veio para substituir o sistema SPI-FFS. Algumas características desse sistema são o design mais eficiente de código para minimizar o uso de RAM e Flash, resiliência à falta de energia, ou seja, há uma maior proteção à corrupção dos dados no caso de uma falta de energia, e o nivelamento de desgaste para a memória Flash, ou seja, ele utiliza todo o espaço da Flash durante o uso, evitando utilizar só um local e corromper aquela parte da memória. Então isso aumenta muito a vida útil da memória. Aqui abaixo há uma comparação de footprint entre o FATFS e o LittleFS, ou seja, quanto de memória cada sistema utiliza. Pode ver que o LittleFS é bem mais compacto, por isso ele é utilizado em vários microcontroladores que tem poucos recursos disponíveis, pouca flash e pouca RAM. Ele não é exclusivo só do ESP32 e ESP8266. Este é o circuito que vai ser utilizado no teste. Um sensor de temperatura e umidade, HTU21, e a conexão I2C ao ESP32. Essa aqui é a placa do sensor e aqui as conexões. Alimentação com 5 volts, o GND no GND, que é o 0 volt, o SCL no pino 22, aqui, e o SDA no pino 21. Bem simples. Este é o exemplo que eu vou utilizar nesse vídeo. Aqui no início, a inclusão das bibliotecas que eu vou utilizar, criação da instância para comunicação com HTU21, os dados da rede Wi-Fi, a inicialização da serial e a conexão com o Wi-Fi, todas as funções. Aqui tem a inicialização do sistema
LittleFS, que é o sistema de arquivos. Então, se der um erro, ele vai ficar travado nesse ponto, senão ele vai passar para a próxima função. Inicializa o HTU21, e aqui ele inicializa, na verdade, ele busca as informações de data e hora. É só para, na hora de gerar os dados, gerar o datalogger, ele ter data e hora também. Eu desconecto o Wi-Fi porque eu não vou mais utilizar, só utilizei para atualizar o RTC interno do ESP32. E aqui é onde há a criação do arquivo que eu vou utilizar. Então essa função new file cria um arquivo, é denominado barra. Essa barra sempre deve existir no início do nome de cada arquivo. Barra o nome do arquivo, ponto a extensão, tá? Esse conjunto todo aqui tem que ter no máximo 31 bytes. Não pode ter mais que 31, senão ele vai dar erro. Se ele retornar, se não for possível criar, ele vai travar nesse ponto. Senão, ele vai seguir. E aqui temos o looping principal. Esse looping, essa variável, é um contador de tempo. Para cada 1 minuto, ela adicionar o valor de temperatura e umidade no final do arquivo de datalog. Então essa função, appendFile, adiciona nesse arquivo datalog.txt as variáveis de temperatura e umidade e recarrega o contador. Por que eu fiz desta forma aqui? Porque que também eu fico esperando alguma informação da serial. Se durante a espera desse tempo de 1 minuto eu receber algum dado na serial, ele já vai ler esses dados. Se for uma letra R, ele vai enviar todos os dados do arquivo pela serial, através dessa função readFile datalog. E aí ele segue no looping novamente até zerar essa variável auxiliar. Quando ele zera, ele sai dessa função, vem para cá, para o if novamente, lê temperatura e umidade, adiciona no arquivo e recarrega a variável e aguarda mais 1 minuto. Então aqui no looping principal eu tenho uma variável auxiliar e 2 variáveis float. Essa variável auxiliar eu utilizo para criar um looping de 1 minuto entre leitura de temperatura e umidade e salvar no arquivo de log. Então se essa variável tiver com 0, ela vai ler temperatura e umidade e vai salvar. Aonde? Ele vai salvar no final do arquivo datalog01txt. Então aqui está a função appendFile e aqui estão as 2 variáveis que ele vai salvar, temperatura e umidade, e vai recarregar o contador. E aqui eu tenho um looping que aguarda 1 minuto entre cada leitura e log desses dados, ou se houver um dado recebido na serial, ele faz a leitura desse dado. Se for a letra R, ele lê todo o arquivo datalog.txt e envia pela serial. E segue, vai dar a volta. Se o contador aqui não for 0, ele vai vir para cá, vai decrementando até ser 0. E aí vem para cá, faz a leitura, salva e recarrega o contador. Então essa é uma das maneiras de fazer sem utilizar interrupção, somente no looping principal, tá? E aqui temos as funções do LittleFS propriamente dita, tá? Algumas implementações dessa função. Aqui tem a função de listar os diretórios. Então, chamando ela vai listar todos os arquivos e eu envio esses dados pela serial. A função para ler o arquivo. Então, envio o nome para cá. Ele vai ler o arquivo e vai enviar através dessa função todos esses dados pela serial. Fecha o arquivo e retorna. A função para deletar um arquivo, essa função eu não utilizei, mas você pode implementar ela. Por exemplo, depois de ler o arquivo, você pode excluir aquele arquivo para criar um novo. Então, basta chamar essa função com o nome do arquivo e ele vai deletar o arquivo e vai retornar um verdadeiro se tudo for ok, ou um falso se tiver ocorrido algum problema. Essa é a função que eu utilizo de adicionar o arquivo. Aqui tem o nome e as 2 variáveis. Aqui
eu coloco dentro desse buffer, dessa string, as duas variáveis data e hora. Né? Abro o arquivo e adiciono lá. Aqui está a função. Abre o arquivo com a função de adicionar, tá? E aqui escreve no arquivo. Se retornar um verdadeiro, significa que a mensagem ocorreu com sucesso, a adição ocorreu com sucesso, ele vai enviar os dados pela serial. Se não, ele vai dizer que houve uma falha, fecha o arquivo e retorna. Então aqui é a função que cria um novo arquivo. Primeiro ele verifica se o arquivo já existe. Se o arquivo já existe, ele vai mandar uma mensagem pela serial dizendo que o arquivo já existe e vai retornar um verdadeiro. Se o arquivo não existe, ele cria o arquivo e adiciona um cabeçalho a esse arquivo. E cabeçalho é esse aqui. Temperatura, umidade, data e hora. Adiciona o cabeçalho, manda mensagem pela serial e também retorna um verdadeiro. Se ocorreu alguma falha, fecha o arquivo. As duas vezes ele fecha o arquivo, manda uma mensagem que deu um erro e retorna. E aqui tem a inicialização no sistema de arquivos LiroFS. Então, toda ela. Verifica se a inicialização e formata se ele ocorreu alguma falha. Né? Manda mensagem para a serial que o sistema foi montado. Ele vai fazer a leitura do tamanho total do arquivo, vai enviar pela serial, vai mostrar quantos bytes já estão sendo utilizados e vai enviar pela serial. E também ele vai enviar quantos arquivos existem na memória, na raiz. E é isso. Essas são as implementações básicas para esse sistema. Esse sistema de arquivo, ele é bem complexo. Então, caso você tenha ficado com dúvidas, pode nos enviar um e-mail. E para facilitar, eu ainda deixo aqui algumas dicas e truques. O sistema LiroFS ele opera em blocos de 4K ou 4096 bytes. Após a formatação inicial do LiroFS, ele usará pelo menos 2 blocos, fazendo parecer com que 8K estão em uso. Então esses 8K são para os sistemas de arquivo. Se você criar um arquivo, ele já vai consumir um bloco pelo menos. Então 4096 bytes. É necessário também formatar essa memória antes da inicialização. Existe um procedimento para formatar essa memória que eu vou explicar a seguir, senão o sistema não funciona. No Sketch são apresentadas apenas algumas formas de manipulação de arquivo e há muitas outras. Os nomes dos arquivos devem sempre inicializar com barra. Por exemplo, barra datalog01.txt. O tamanho total do nome não pode ter mais de 31 caracteres, incluindo a barra. Essa memória possui gravação em torno de 10.000 vezes, então cuidado para logs muito rápidos que vão acabar danificando ela. E você ainda pode criar rotinas no ESP32 que fazem cópia de toda a memória, todos os dados da memória para um cartão microSD. Para formatar a memória no sistema LiroFS, é preciso baixar o plugin ESP32fs.zip. Eu vou deixar o link na descrição. Descompactar e colocar dentro da pasta Arduino /tools /ESP32fs/tool. Aqui tem o caminho da minha pasta onde ela fica. Tá? Aqui está esse arquivo. Tem que ficar aqui. Após isso, é necessário reinicializar a IDE. E aí, ao clicar em ferramentas, vai aparecer esta opção. Sketch Data Uploader. Ao clicar nela, vai abrir esta janela. Você pode escolher a função aqui. Você deve escolher a função LiroFS. E ele vai perguntar se você quer enviar um conteúdo vazio. Por que essa pergunta? Porque essa função é para enviar arquivos que estão numa pasta no computador para a memória. E ela também já faz a formatação. Então, arquivos de qual pasta? Dentro da própria pasta onde está o projeto, por exemplo, aqui, ó, essa pasta aqui é onde está o meu projeto. Ele vai criar uma pasta chamada data. Ele cria essa pasta automaticamente. Se der algum erro, você pode até criar ela e deixa ela vazia. Daí ele só vai formatar e não vai fazer mais nada. Se você colocar arquivos dentro dessa pasta, ele vai formatar a memória do ESP e vai enviar todos esses arquivos para a memória. Isso é utilizado
quando há, por exemplo, a criação de um web browser que tem aqueles arquivos HTML, CSS, etc., eles vão todos dentro dessa pasta. E aí, essa formatação e envio desses dados ocorre. Caso você tenha tentado fazer esse procedimento e não tenha funcionado, é necessário colocar um segundo arquivo dentro de uma outra pasta. Também vou deixar o link desse arquivo na descrição. O arquivo é este aqui, tá? Na pasta Preferências. Aonde fica isso? Por exemplo, essa pasta tem o caminho descrito aqui. Aqui está Diego porque é o meu computador. No seu computador deve estar o teu nome ou algum outro nome. É um caminho bem grande, mas para facilitar você pode ir lá na IDE do Arduino, clicar no menu, clicar em Preferências e vir aqui nesse ponto aqui onde tem as preferências, clicar, ele já vai abrir a pasta nesse ponto aqui. E aí basta você clicar nessa outra pasta, depois nesta e nesta, tá? Essa 1.06 é a versão da minha IDE. Pode ser que a sua seja 1.05 ou 1.07. Esses são os arquivos que vão estar dentro da pasta. E aqui está o arquivo que eu comentei.